O Corinthians está um caos e tudo que vem acontecendo só transforma o Corinthians e o corintiano em chacota. Cada vez mais o corintiano é feito de chacota pelo rival. E com razão, porque é com motivos. O corintiano está sendo feito de chacota com motivos para isso. Não é tipo o rival falar: ah, o Corinthians tem 2 mundiais com uma Libertadores, que a gente sabe que isso é infundável, não tem fundamento, não é um fato. Quer dizer, é um fato, só que tem uma explicação. Mas hoje não. O que o Corinthians está sendo zoado é por coisas plausíveis, e é por incompetência, é por amadorismo. Eu vim aqui hoje gravar um vídeo que é mais um desabafo de um torcedor que só quer ver o bem do Corinthians e não aguenta mais ver o Corinthians ser destruído dia após dia. Dia após dia o Corinthians é destruído. O Corinthians é destruído. Eu que apoiei Augusto Melo contra André Negão. E eu quero deixar claro aqui antes de começar qualquer coisa nesse vídeo. Criticar o Augusto Melo não é querer a volta da renovação e transparência. Eu quero a renovação e transparência fora do Corinthians. Eu não quero mais ver ninguém da renovação e transparência no Corinthians. E se tiver algum culpado criminalmente que tiver feito algo contra o Corinthians, tem que ser preso. E isso vale para a renovação e transparência. E isso vale para a gestão do Augusto também. E a gente tem que criticar. Esse é um vídeo muito duro em que eu vou falar sobre o Corinthians ter perdido o maior patrocínio do futebol brasileiro. O Corinthians não perdeu a Telecena, como perdeu já esse ano. O Corinthians não perdeu a Rap Vida lá que patrocina o Corinthians. Não, o Corinthians perdeu o maior patrocínio de um clube de futebol da América Latina. E por pior que seja, é por um caso de uma possível corrupção. O Corinthians perdeu um patrocínio por esse motivo. Isso é seríssimo, isso é uma vergonha, isso mancha a imagem do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quem vai querer patrocinar o Corinthians depois disso? Com um valor perto do que era a VaideBet. Ó, esse vídeo é para falar sobre o caos que está o Corinthians interno e sobre a VaideBet. Sobre Carlos Miguel, eu vou esperar notícias oficiais. Eu vou esperar sair algo oficial para fazer um vídeo aqui no canal sobre o Carlos Miguel. Então já se inscreva no canal para não perder o meu próximo vídeo sobre o Carlos Miguel. Se acontecer alguma coisa, se não acontecer também. E deixa o like nesse vídeo que é muito importante. Já se passa 2 minutos e meio e eu não falei muita coisa ainda. Então vamos lá. A história do Corinthians com a VaideBet é só a pontinha do iceberg. É só o estopim. O Corinthians... O Augusto Melo perdeu o seu diretor de futebol, que era o Rubão. Você pode gostar ou não gostar do Rubão, mas internamente o Rubão foi um dos maiores responsáveis pela eleição do Augusto Melo. E você, quando você fala de política, você perdeu o seu braço direito. Você está fadado ao fracasso a partir dali. Mas não é só isso. Nas últimas 2 semanas, o Corinthians perdeu o seu diretor jurídico. O Corinthians está sem diretor jurídico. O Corinthians está com seu superintendente de marketing afastado. O diretor adjunto de futebol e o diretor financeiro do Corinthians estão perto de sair do cargo. O Rosalá Santoro e o Fernando Alba, Felipe Alba, se eu não me engano, esqueci o nome agora, eu sei que é Alba. O Rosalá Santoro está perto de deixar o Corinthians. Ou seja, o Corinthians está numa situação sem diretor jurídico e com diretor financeiro perto de sair do clube. Gente, essas são as 2 funções principais de qualquer empresa. E um clube de futebol, apesar de não ser uma SAF, tem que ser gerido e tratado como uma empresa. Ou seja, o caso da VaideBet vem só para deixar claro uma série de coisas erradas que estão no Corinthians. E a única coisa, a principal coisa que o Augusto Melo poderia falar: não, olha o que a gente conseguiu pro Corinthians. O maior trunfo da gestão Augusto Melo era a VaideBet, que é o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. Era o que o Augusto Melo poderia bater no peito e falar: eu trouxe pro Corinthians. E hoje, essa empresa deixa o Corinthians por causa de um suposto caso de corrupção, que é seríssimo. É seríssimo. E preocupa. O Corinthians no futebol, eu tô preocupado em ser rebaixado. Eu quero que se dane título de Sul-Americano e Copa do Brasil esse ano. Vou torcer, mas o Corinthians tem que se livrar do rebaixamento. E a cada dia que passa, pra mim, o Corinthians é o principal candidato a rebaixamento. E é impossível não ficar revoltado com o que estão fazendo com o Corinthians. E o pior é o sentimento de não poder fazer nada e só vir aqui gravar um vídeo. E falando E ó, a VaideBet é um caso do Augusto Melo. Não tem interferência
da renovação e transparência, não tem culpa de Duílio. A situação que estamos hoje é 95%, 99% culpa de renovação e transparência. A situação que o Corinthians se encontra hoje é por causa de um legado maldito que o Corinthians teve. De gestões assim que foram desastrosas para o Corinthians, que quadruplicaram, quintuplicaram dívidas e mais dívidas e mais dívidas no Corinthians. Sim, isso é verdade, isso posto é fato. O Augusto Melo recebeu uma terra arrasada que a gente esperava mais profissionalismo, que a gente esperava alguém que fosse colocar o Corinthians de volta nos trilhos, mas não é isso que o Corinthians vem recebendo. O Corinthians vem recebendo novamente, na minha opinião, uma chuva de amadorismo, uma chuva de incompetência. Um presidente que não sabe quando falar, ou fala demais, ou fala de menos. Ele não deu uma entrevista sobre o que está acontecendo agora com a VaidBet ainda. É alarmante o que acontece com o Corinthians. E o caso da VaidBet já começou errado. Começa errado quando o Corinthians assina um contrato e não vem a público falar: olha, o Corinthians vai receber 370 milhões, que são 10 milhões por mês e 10 milhões de luvas. Tem que pagar a multa da PixBet, que se eu não me engano é 40 milhões de reais, 20 milhões de reais, que o Corinthians teve que pagar para a PixBet, que era a patrocinadora master do Corinthians. Ou seja, o Corinthians não informa isso e meses depois a gente descobre que tinha um intermediário no contrato. Ou seja, a direção do Augusto Melo, que prometia ser transparente, que sempre fala de notícias boas estão vindo aí, se Deus quiser vai vir coisas boas, tá tudo caminhando maravilhosamente bem. Aonde tá essa maravilhosamente bem? Aonde? Era muito simples quando começou esse caso. Era o Corinthians soltar a nota oficial de fechamos o maior patrocínio master da história do futebol brasileiro. Os valores são: o Corinthians receberá 370 milhões, o Corinthians tem que pagar valor X para a PixBet para rescisão de contrato, e o Corinthians tem um intermediário que vai receber cerca de 7% do contrato. Cara, isso é o básico de transparência que qualquer gestão tem que ter. Seja uma gestão privada de uma empresa como o Corinthians, né? Porque os torcedores do Corinthians que é dono do clube. O Augusto tá lá representando essa torcida e por isso essa empresa tem que ser clara assim no contrato. Não estamos falando de uma empresa da Dona Maria que vende hot dog, da Dona Joana, dona de uma multinacional. Não, a gente está falando de uma empresa que é dos seus torcedores, que merece essa clareza, que merece uma franqueza, que tem que ser gerida tanto como uma empresa privada quanto algo público. Como o governo do estado faz um contrato, tem que ser transparente com a população. Uma prefeitura faz um contrato, tem que ser transparente com a população. Um presidente faz um contrato, tem que ser transparente com a população. E esse funcionamento tem que ser igual com o Corinthians. O Corinthians fecha um contrato e só divulga: vamos ganhar 370 milhões, o que é mentira. O Corinthians não ganhou 370 milhões, o Corinthians ganhou valores a menos disso, tirando os 7% de comissão, tirando a multa da PixBet. E é um valor que vai fazer muita falta pro Corinthians. O Corinthians já tem problema de fluxo de caixa, ainda perde um valor que é aproximadamente 10 milhões por mês. Vai que seja 7, 8 milhões por mês. O Corinthians perde esse valor. O Corinthians tem uma folha salarial de 22 milhões de reais. 20 milhões de reais. E o problema é muito maior, gente. O problema do Corinthians, a VaidBet, é a ponta do iceberg, gente. O Corinthians está sem diretor de futebol. O Corinthians vai ficar sem diretor financeiro. O Corinthians vai ficar sem diretor adjunto. O Corinthians está sem diretor jurídico, cara. As principais decisões que estão sendo tomadas no Corinthians é sem diretor jurídico. Como uma empresa, que esse é o funcionamento do Corinthians, vai pra frente sem um diretor jurídico, mano? Esse vídeo ficou super longo e eu espero que alguém tenha assistido até aqui e que alguém compartilhe essa indignação comigo. Eu não quero a volta da renovação e transparência, mas eu quero ver o Corinthians nos trilhos. Eu quero ver o Corinthians num bom caminho, um Corinthians indo com uma direção que a gente fala: o Corinthians vai conquistar coisas grandes. Sabe a coisa grande que o Corinthians está perto de conquistar? Uma vaga na Série B de 2025. É isso que o Corinthians está perto de conquistar.
É apenas isso. Por causa que é muita incompetência e o Corinthians perde o maior patrocínio da história do futebol brasileiro por um suposto caso de corrupção. Quando há duas semanas atrás o Augusto Melo vai dar uma entrevista no canal do Cross, inclusive recomendo, um baita canal do Cross. Ele dá uma entrevista num podcast pro Cross e fala que tava tudo ótimo com a VaideBet, que isso é da notícia plantada, que tava tudo bem, que tava tudo maravilhoso. Aonde está essa maravilha toda? O Corinthians está um caos. O Corinthians perdeu o seu goleiro titular, que é o Cássio, maior ídolo da história. O Corinthians vai perder agora um goleiro titular, possivelmente, que é o Carlos Miguel. O Corinthians não se acertou com o Lucas Veríssimo. O Corinthians perdeu o Matias Rojas por falta de pagamento. Gente, é gravíssimo o que está acontecendo no Corinthians. E eu não estou questionando a qualidade do Matias Rojas. Eu não estou questionando o futebol que estava jogando o Cássio. Não, eu estou falando de coisas contratuais. O Corinthians perde por amadorismo. O Corinthians perde com o passar dos anos. O Corinthians não é bem gerido. O Corinthians não tem uma boa gestão. E é de revoltar o seu torcedor. E eu vim aqui fazer um desabafo. Isso na verdade é um desabafo. Um desabafo de alguém que falou: tem vídeo no canal entre Augusto Melo e o André Luiz de Oliveira para a presidência do Corinthians. Eu aposto no Augusto Melo, eu quero o Augusto Melo, porque para mim se o André Luiz de Oliveira assumir, o Corinthians vai acabar. E com o Augusto Melo a gente está indo pelo mesmo caminho. E não é... me ofende que às vezes o Augusto Melo vem a público, dá entrevistas e fala coisas que não são verdades pro seu torcedor. Fala coisas que não são verdade, como ele fala que tá tudo bem com a VaideBet. E a VaideBet 2 semanas depois rescinde o contrato, gente. Não tem sinceridade, eu não vejo a transparência acontecer, a transparência que o torcedor corintiano merece. E repito, o caso da VaideBet é a ponta do iceberg. E desculpa por me alterar nesse vídeo. Pra você que tá conhecendo o canal agora, os vídeos do canal geralmente não são assim. Eu tento trazer muita coerência, eu tento trazer a minha opinião. Eu tento ser sincero o máximo possível com vocês. Na verdade, sempre a sinceridade é uma coisa que eu prezo bastante. E quando eu vejo alguém que administra isso aqui, ó, administra o clube que eu amo. A gente ama isso aqui. Pra muitos é a vida de uma pessoa, é o Corinthians, velho. A gente vê alguém que administra isso e há anos, tá? Não é exclusivo do Augusto Melo, há anos. Administra isso tão mal. A gente vê dívidas aumentando, a gente vê perca de patrocínios. A gente vê alguém agora que falava sobre recuperar a imagem do Corinthians. Aumentar como ele é bem visto pelo mercado. Não fazer isso, velho. É de revoltar o torcedor corintiano. E o pior, não vê uma luz no fim do túnel. Então agora eu espero que o Augusto Melo venha a público e explique tudo. E fale o que está acontecendo no Corinthians com verdade. Numa coletiva de imprensa. Que sejam feitos questionamentos corretos à diretoria do Corinthians. Que o Corinthians volte a ter um diretor jurídico. O Corinthians é um clube, não é só de futebol. É o Esporte Clube Corinthians Paulista. Não é Corinthians Futebol Clube. O Corinthians tem outros esportes. E o Corinthians, uma instituição gigante, está sem diretor jurídico. Vai ficar sem diretor financeiro, provavelmente, segundo o GE. Vai ficar sem diretor adjunto. Você já perdeu seu diretor de futebol. O Augusto Melo tá ruindo. Tá ruindo. E não me surpreenderia que daqui a pouco viesse um processo de impeachment contra o Augusto Melo. Porque ele foi perder no seu braço direito. Ele perde seus diretores. E eu espero de coração que não aconteça. Porque vai trazer mais instabilidade pro Corinthians. O Corinthians vai sofrer bastante se tiver um processo desses. E a Série B é algo que a cada dia bate mais na porta do Corinthians e fica mais alarmante. E quem ama o clube é o corintiano. É o corintiano. E esse ano vai ser muito difícil tudo que está por vir. E o corintiano tem que ter plena noção disso e tem que saber cobrar os seus diretores. E é isso que eu venho fazer aqui. Espero que o Augusto Melo comece a acertar. Comece a ser assertivo, comece a ser claro com o torcedor corintiano. Quando fecha um contrato, fale: olha, tem um intermediário. Olha, tem que pagar uma multa. Ó, eu não estou entrando no mérito em nenhum momento nesse vídeo sobre se a VaideBet tem razão ou não. Mas assim, não tem... Mas assim... Muito difícil gravar esse vídeo. Mas assim...
Uma empresa sair do Corinthians por causa de um suposto caso de corrupção que está sendo investigado pela polícia é algo muito sério, é algo muito grave, é algo muito alarmante. Um dos exemplos que nós tivemos recentemente de um clube que virou caso de polícia foi o Cruzeiro, e a gente sabe o que aconteceu com o Cruzeiro. Rebaixado, 3 anos na Série B, foi salvo por causa do Ronaldo e até hoje não se recuperou. O Corinthians pra mim é mais forte que o Cruzeiro, só que o buraco que o Corinthians está é mais fundo que o Cruzeiro. E é muito preocupante, é muito alarmante. Eu espero que quem tenha visto esse vídeo até aqui entenda. Eu não quero a volta da renovação e transparência. Eu fui favorável ao Augusto Melo. Mas quando Augusto Melo pisa na bola, é nosso dever cobrar. E hoje, o Corinthians passa uma das maiores vergonhas de sua história. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um beijo, queijo, caranguejo. Salve o Corinthians, pelo amor de Deus.